Vamos lá, você quando você era moleque, adolescente, o que você foi fazer? Você fez faculdade? O que você queria? Qual era o teu sonho? O que deu certo? O que deu errado? Começa aí. Então, cara, eu sempre fui um cara muito, assim, diferentão da maioria. Eu nunca me identifiquei com um grupo de nada. Eu tinha lá o grupo de amigos meus na época, né? Pessoas que eu conheci na escola, lá na infância, né? E virou aquele coleguismo, aquela amizade de escola que você leva pra vida inteira, entendeu? Até hoje, encontrar os moleques aí, aquele mesmo naipe. Você conversa como se estivesse na escola, sabe? Sim. Amizade pra vida toda. Só que aí, aquilo, conforme eu fui amadurecendo um pouco mais, entrando na adolescência, eu comecei a perceber que determinados comportamentos, a maioria dos comportamentos, assim, das pessoas que eram minhas amigas, já não serviam mais pra mim, entende? Eu já não me identificava mais. Tipo o quê? A molecada gostava muito, começaram a beber muito cedo. Era uma coisa que eu não gostava de fazer, eu gostava de treinar. Comecei a praticar esporte muito cedo. Eu gostava de sair pra correr, fazer cardio na rua. Não era todo mundo que gostava de fazer isso. Eu gostava mais de ficar em casa, no computador. A molecada saía mais, já frequentava mais festa e tal. Eu nunca me dei muito bem nesse tipo de ambiente, entende? Nunca foi legal pra mim. E aí, cara, quando começou essa questão mais voltada assim, começaram a beber, né? Começaram a frequentar mais festas e tal. Aí eu já comecei a apartar um pouco mais. Fui afastando. E aí dali pra frente, eu foquei ainda mais naquilo que eu já gostava, que era mais treino, né? Foi a época que eu comecei a fazer boxe, musculação. E o tempo livre que eu tinha, eu ficava no computador. E enquanto eu tava no computador, eu tava jogando alguma coisa, ou eu baixava livro de PDF, que nunca tive dinheiro pra comprar livro, né? Às vezes eu queria ver algum assunto, tipo assim... Comecei com política, cara. Ô, né? louco! Por incrível que pareça. Foi o que me despertou, assim. Começou a me despertar pra entender mais ou menos como é que funciona o mundo, foi essa questão política. Isso foi quando eu tava chegando nos 17 anos, entendeu? E aí, nesse tempo livre, eu baixava uns livros lá de PDF, dava uma lida, tentava entender algumas coisas, né? E sempre mesclando com treino. Às vezes encontrava meus amigos, assim, no final de semana, trocava uma ideia, mas já não participava mais do grupo. Fiquei estilo lobo solitário, que eu falo pra molecada, né? Foi dali que eu comecei com essa história de lobo solitário, sabe? Porque, literalmente, eu tinha problema. Eu tenho outros problemas também que são peculiares. Eu não me dou bem em lugar cheio de gente, eu não gosto, eu começo a me dar ciricutico, entendeu? Eu começo a ficar mal. Eu sou um cara muito padronizado, eu tenho minha rotina fixa. Qualquer coisinha que eu saio da rotina me deixa incomodado pra caramba, entendeu? Mas, por exemplo, vamos lá. Você tinha lá seus 17, 18 anos. Sim. Você não ia pra balada. Não, eu comecei a ir por influência dos amigos, mas assim... Não se sentia bem lá. Eu percebi... Eu tive que ir algumas vezes pra perceber que não... Não era pra você. Não sei, cara, eu não conseguia conversar com ninguém. Porque, sei lá, o pessoal geralmente tava sempre... Não é bebendo, porque hoje em dia eu bebo, eu gosto de beber de final de semana com a minha esposa, alguma coisa, mas tranquilo, sempre controlado. Mas naquela época, e por ser mais novo, o pessoal sempre nesse tipo de ambiente já tava muito alterado, assim, sabe? E também, assim, o estilo de conversa nunca me agradou muito, as ideias não tinham nada a ver com as coisas que eu pensava, entende? Eu pensava literalmente em outras coisas totalmente diferentes do que o pessoal ali, a maioria, pensava e gostava de fazer no momento. Então não batia. Então se eu fosse pra balada com meus amigos, eu sabia que ia chegar uma hora que assim, eles iam lá se misturar com o pessoal e começar a conversar de um monte de coisa nada a ver que eu não gostava, assunto que não me interessa em nada. E que não agregava nada pra mim. Então isso me desanimava. Então fora. Eu ia pra festa com os moleques e eu sempre era o primeiro a voltar embora. Tipo assim, eu ficava lá, sei lá, aguentava ficar 1, 2 horas e falava, velho, larga a mão, vou pra casa dormir. Amanhã eu vou treinar. Aí beleza. Aí você falou, bom, em termos de futuro profissional, o que você queria pra você nessa época? Então, aí começou a história. Porque até então, eu tive... Na escola, graças a Deus, eu tive um período que eu tive excelentes professores. Só tive professor gente boa. Você estudou escola pública? Estudei. Mas também estudei em particular. Mas foi por pouquíssimo tempo. Não combinou pra mim também, não. Eu quis voltar pra pública lá com meus amigos pra acabar com tudo lá. Que eu já era acostumado já com a molecada lá. Mas aí eu... tive bons professores, tive uma formação legal ainda dentro do possível, que a gente sabe, né? A qualidade do ensino que tá no Brasil, que tá tudo complicado. Mas na minha época eu peguei bons professores. Só que eu não tinha perspectiva de futuro, porque justamente por ser um cara peculiar e ter esse problema que eu tenho com sair da minha rotina, de ser um cara que precisa criar um sistema próprio, viver dentro dele, se eu saio disso fica muito ruim pra mim. Eu sempre me vi muito problemático em relação a ter que ter um determinado trabalho que eu sabia que ia fazer eu ter que mudar muito a minha rotina e minha vida. Eu cheguei aí, por exemplo, pra Guarulhos, porque minha irmã morava lá na época, pra tentar arrumar um trabalho lá e viver lá com ela. Eu não aguentei ficar lá. Que bairro que era de Guarulhos? Eu nem lembro, já faz muito tempo. Eu não lembro. Na época ela trabalhava num centro comercial de um shopping que vendia terreno, essas coisas, trabalhava com esse tipo de coisa. Faz tantos anos isso, né? Eu nem lembro dos detalhes, mas eu não suportei, porque só de estar longe da minha rotina de fazer as coisas que eu gostava, aquilo foi uma coisa...
Foi até estranho pra mim. Maçante pra você. Foi maçante demais. Eu falei, isso aqui não vai combinar pra mim. Porque se eu não consigo ter disposição pra fazer isso aqui, se tá me incomodando, Lógico, não dá. Feliz, eu preciso ir pelo meu próprio caminho e tentar encontrar o que vai servir pra mim, entendeu? Vou ter que achar alguma alternativa. Salve Xandão, E sempre no meu coração eu tive uma coisa, que eu queria arrumar um jeito de sobra impactar nada. positivamente na vida das pessoas. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com isso. E aí, coincidentemente, nessa época aí dos meus 17 anos, né? Passando por todo esse processo, eu comecei a despertar no sentido político da coisa, que foi quando eu comecei a ver os vídeos do Dr. Enéas. E quando eu vi a postura, a capacidade de expressão do cara, o quão inteligente e preparado ele era, aquilo me deixou muito interessado, sabe? Eu falei, puxa vida, esse cara... Vejo ele como um modelo de pessoa pra mim hoje, assim, sabe? Nunca tive um professor mesmo, assim, né? Falei, que bacana a trajetória do cara, né? Estudioso pra caramba e tal. E foi aí que eu comecei a ganhar essa vontade de ler os livros dele. E lendo os livros dele, despertando pra essa questão, o que aconteceu? Eu falei, bom, não vai ter jeito. Se eu arrumar simplesmente um emprego aqui agora, isso vai tomar muito meu tempo, eu não vou poder estudar as coisas que eu gosto e eu ainda vou ganhar um dinheiro que não vai ser bom. Isso não vai me levar também a lugar nenhum, vai me desgastar. Mas eu só vou ganhar um dinheiro momentâneo. Isso não vai me expandir a minha mentalidade, não vai aumentar o meu leque de possibilidades. Porque lá na cidade que eu moro, uma cidade pequena, não tem muita oportunidade, entendeu? Sim. Quase nada. Você chegou a fazer direito, né? Então, aí eu falei, cara, eu vou ter que ir pra universidade, não vai ter jeito. Eu já não gostava, entendeu? Eu nunca gostei também. Porque, de novo, é meio que bolha. Muita gente eu nunca me dei bem também, com isso. Eu não me dou bem com isso. Eu, que nem hoje, se eu fosse fazer faculdade hoje, eu faria à distância, com certeza, entendeu? Bom, mas naquela época não tinha jeito. Falei, se eu quero impactar positivamente na vida das pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou estudar lei e vou cursar direito. E no final eu vou virar um promotor, um policial, um delegado, sei lá o que eu vou fazer. Alguma coisa desse tipo. Advogado não, que isso daí já não combina pra mim. Só quero saber de pegar bandido e fazer alguma coisa boa pra sociedade, entendeu? E ter porrada nos caras. Só que aí, depois de alguns anos na faculdade, né? Que eu percebi lá também, assim, é muito fraco, assim, o ensino. Você fez aonde? Eu fiz na Unip Araraquara, que era o que eu podia, pro momento, assim, de momento, era o que dava pra minha mãe pagar, inclusive, pra mim lá, que foi a escolha mais, digamos assim, mais confortável pra mim. Sim. Porque se eu fosse prestar pra pública, e também teria que me mudar e... não. Nossa, Tem pra que mim não estudar, dá. em direito dá. público você tem que estudar bem, cara. É que assim, eu sei que Difícil. parece estranho, mas eu tenho essa condição. Pra mim, não é o problema não é estudar. Quando eu tenho um objetivo, se eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa... Eu sou que nem um cachorro com osso, que os caras falam, você não solta por nada. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou até o final, entendeu? O problema é que eu sei que não combinaria pra mim, pro meu jeito de ser. Isso me incomodaria muito, ter que ser amigo das pessoas de lá, ter que, de repente, morar numa república. Nossa, não Sair dá. do seu ambiente, né? Só de pensar nisso já me dá... Eu não gosto disso, sabe? Eu gosto de ficar sozinho no meu canto, cara. Entendeu? Então eu falei, não, isso aí não vai combinar pra mim. Eu vou pra uma faculdade particular, na mais próxima de mim, justamente pelo fácil acesso. Fico lá um período, né? Período da manhã, estudo o que eu tenho que ver lá, volto pra casa e acabou. Era isso a ideia. Eu só queria praticidade. Beleza. Só que aí também, dentro da universidade, eu percebia que, é lógico, né? Também não era mil maravilhas, né? Meio que fraco, assim, na questão de ensino. Então eu tinha que estudar por fora. Então o que eu fazia? Eu chegava em casa e estudava em casa. Eu tentava complementar, sabe? Porque senão não tinha jeito. Tanto que tinha várias aulas que eu saía. Tinha até professor que às vezes queria militar, lance político, sabe? Principalmente no primeiro ano do curso de Direito, onde tem uns professores meio que é mais militar. filosófico, sociologia, história, né? Aí eu percebia que desviava, assim, sabe? Da questão da aula mesmo, começava muito a querer falar de política. Eu falava, professor, preciso mijar. Eu não voltava nunca mais, né? Entendeu? Eu saía fora, né? Bom. Aí eu tava no terceiro ano, se eu não me engano. Finalizei o terceiro ano da faculdade e entrou a pandemia. Eu já não estava muito contente com a faculdade, porque nessa altura do campeonato, depois de 3 anos na faculdade, eu havia percebido que se eu virasse um promotor, um juiz, alguma coisa, com a fraude que estava instaurada no país, eu não ia conseguir fazer o que eu queria. Eu não ia conseguir colocar bandido na cadeia e receber o devido mérito por isso, perante a sociedade, entendeu? O sistema não gosta muito desse tipo de coisa. Bom, isso já tinha me desanimado profundamente já, né? Eu falei, cara, eu tô vendo mais do que nunca que eu vou pegar esse diploma e por mais que eu me mate aqui pra virar um promotor, um policial, alguma coisa, eu vou virar bucha de canhão. Isso vai acabar com a minha vida. Mas eu ia terminar a faculdade, lógico, né? Pra pelo menos tentar e ver o que ia acontecer. Era só um pensamento. Só que aí entrou a pandemia e como eu gostava de jogar, né? Sempre foi assim um passatempo meu lá jogar, ler alguma coisa. Assistia muito vídeo no YouTube, né? Vídeo informativo de assunto que eu gostava. A turma do jogo lá do LoL, na época que eu jogava,
no League of Legends, falava pra mim, Xandão, por que você não começa a fazer live, velho? Isso é engraçado no jogo, todo mundo dá risada lá, você xinga todo mundo. A galera... Eu não acredito que logo você jogava LOL, joguinho de beta. Jogava, mas é aí que tá. Por que eu jogava LOL? Na verdade, não é que eu não gostava, o que era legal pra mim não era o jogo geral. Eu gostava do personagem. Não, eu gostava lá um personagem, o Draven, que você tacava machado nos outros. E não era aquele personagem beta, que tem esses personagens beta hoje em dia, tudo, sabe? O que é um personagem beta? Cara, é tipo assim, eles colocam lá um arqueiro com roupinha cor-de-rosa e maquiagem na cara e peruquinha, cabelo coloridinho. Umas frescuras demais, muito enfeite. Eu gostava também. Eu jogava Mu. Eu jogava Mu. Eu joguei também. LOL nunca joguei, mas Mu eu jogava. Mu eu joguei no começo, era um jogo da hora. Já era beta quem tinha elfa no Mu. Joguei Perfect World no começo, que era da hora também. Depois foi... Essa agenda woke acabou com tudo, cara. Foi, é verdade. Você entra nesses jogos, hoje tá tudo assim, tá tudo beta, tudo perdeu personalidade. Sim. Tá tudo forçado, são personagens forçados. E muito sexualizados também, tem essa. Mas aí eu gostava de jogar com o Drevão lá, que você tacava machado em todo mundo, era um personagem lá totalmente egocêntrico, falava, aqui é o Drevão, ele falava as coisas que... Inclusive, foi daí que eu comecei a perceber que, tipo assim, pô, de repente eu tenho um potencial mesmo pra fazer live, né? Ser engraçado, vai que o pessoal gosta. Tacar umas machadas em alguém. Pô, velho, vou jogar. Ainda bem que ele foi pra essa linha. Aí, o que eu pensei, né? A turma falava, Xandão, começa a streamar. Primeiro momento, eu falei, cara, você tá maluco que eu vou aguentar ficar 10 horas sentado no computador jogando? Você é louco, eu não consigo fazer isso. Olha hoje, né? Vai vendo. Beleza. Só que aí entrou a pandemia, como eu tinha muito tempo disponível, e eu passava o dia inteiro assim, eu sempre treinando, saía pra fazer cardio na rua, corria 10 km por dia, sabe? Adorava sair pra correr, treinava e tal. Ficava em casa, jogava, ficava vendo vídeo lá. Eu falei, quer saber? Eu vou ligar essa câmera aqui, vou começar a fazer live aí, vou começar a falar as fraudes do mundo aí. Isso foi que ano, mais ou Dar menos? minha opinião sobre as fraudes do mundo. Isso aí foi na pandemia 2019. Final 2020, começo de 2021. Recente pra caramba, velho. 2020 foi em agosto que eu comecei a fazer live. Em setembro, um mês depois, já começou a estourar. Foi um mês que levou assim, sabe? Nossa, pra mim parecia muito mais tempo que você fazia conteúdo. Não faz tanto, assim, eu tô na metade do caminho, vamos dizer, né? Tipo, tem 5 anos que eu trabalho com a internet. É um tempo ok, assim, vamos dizer. Mas é relativamente recente. Não, é muito, porque na minha cabeça parece que eu ouvi falar de você a minha vida inteira. Que coisa, né? Eu não sei, nem eu sei como que aconteceu isso daí. Eu só sei que eu pensei o seguinte, eu falei, bom, eu vou ligar a câmera, vou ficar jogando, eu vou criar esse personagem Super Xandão que é extrapolativo pra poder xingar todo mundo. E ao mesmo tempo que eu vou... na minha ideia, né? Eu falei, porque se eu simplesmente abrir uma live e ficar falando de política, de assunto que eu gosto, que envolve política, essas fraudes do mundo, vão falar que eu sou esquizofrênico. Não que não falem hoje em dia, sim. Mas se eu só falar disso, é zero credibilidade. Isso aqui não vai alavancar nunca, porque com certeza vão me podar de alguma forma, né? O algoritmo pega pesado. Falei, eu preciso criar um personagem. Falei, vou criar um personagem estilo último herói, umas paradas que eu gosto aí, sabe? De salvador do mundo, umas coisas assim, sabe? Pra incentivar a turma a querer ser melhor, pra trazer essa coisa boa, sabe? De que tem uma esperança, uma luz no fim do túnel. Naquele momento de pandemia, isso aí pra mim era perfeito, entendeu? Eu falei, então eu vou criar essa aura desse personagem pra, de modo engraçado, poder colocar minhas opiniões também sobre alguns assuntos aqui, entendeu? E o povo vai criticar se eles acham que é verdade, que eu tô falando que é mentira. O problema é o que é personagem, o que não é, cada um tira suas conclusões. O importante é trazer um entretenimento saudável pra turma, né? Junto com algum conhecimento ali que sirva pra vida deles. Foi isso, literalmente, que eu fiz. E aí comecei. Que é Super Xandão, último herói da Terra, salvador da raça humana, deixa comigo no final dos tempos, né? Vamos acabar com tudo aí, né? E você jogava bem? De Draven eu jogava só, porque também... na verdade, eu preciso fazer um teste pra confirmar, mas eu tenho quase certeza que eu sou autista. Eu não tenho certeza, mas eu preciso confirmar. Eu só jogava com esse personagem, cara. Eu só jogava... Eu faço sempre as mesmas coisas. Eu fazia... Parecia... Era como se fosse o Messi jogando bola, que sempre faz as mesmas coisas que dá certo, mas só dá certo porque é o Messi. Eu faço sempre as mesmas coisas, mas só dá certo porque eu sou louco e fico insistindo muito em fazer, entendeu? Bate sempre na mesma tecla. Eu sou assim. Pra ir pra academia, eu ia pelo mesmo caminho e tinha que ser pela mesma calçada. Eu tinha que pisar na mesma calçada, fazer as coisas tudo daquele jeito. Tem um toque, tem um toquezinho. Quando você começou a falar do grupo de pessoas que você não se sentia confortável na muvuca... É horrível. Saio com a minha esposa, Quem sou eu pra diagnosticar alguém, mas... Se quiser ir no banheiro, fica à vontade aí, tá? Então, não, e eu
Eu zoava com isso, inclusive, né? Hoje em dia eu fico meio assim, às vezes, porque vai que... às vezes tem autista que vai na minha live, vai que às vezes o cara acha ruim que eu tá zoando, né? Mas eu falo porque eu cresci num ambiente onde não tem filtro pra zoeira, entendeu? Sim. Então você pode me zoar de qualquer coisa que eu dou risada. Cara, bom... Nunca me preocupei com nada disso. A minha opinião pra isso é o seguinte, se você exclui alguém, você tá transformando essa pessoa num subgrupo. Pronto. Então eu posso zoar todo mundo menos você, então você é menos que os outros? Vai se ferrar. Pronto, é isso aí. Eu cresci disso daí. Por isso que eu falo, às vezes na live eu faço umas zoeiras que às vezes a galera acha pesada, mas eu falo, rapaziada, aqui pra mim, enquanto que pra algumas pessoas isso pode ser absurdo, eu cresci mesmo ouvindo a molecada falando palavrão, zoando de tudo. Tinha amigo negro, tinha amigo gay, de tudo, e todo mundo zoando, e nunca teve filtro pra nada, velho. E se alguém pegava ar, ficava com muita raiva que tava tomando muita raiva, saia na mão. Saia na mão na hora mesmo, e 5 minutos depois tava conversando, dando risada de novo. É isso aí, cara. É isso aí que foi, velho, a juventude. Eu peguei ali acho que por morar